Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui para compartilharmos a palavra de Deus e crescermos espiritualmente através dessa palavra. Hoje eu quero falar com você sobre o dízimo. É correto nós darmos o dízimo na igreja? É correto entregarmos o dízimo na igreja local? Eu quero abordar esse assunto hoje e eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer muita edificação para a sua vida. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero convidar, se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, vai ali no sininho, clique em todas, para que quando a gente venha lançar um vídeo aqui, você venha a ser avisado. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo e convido você também a se inscrever aqui no nosso canal. Amém? Muito bem, vamos falar sobre o dízimo. Agora, antes de falarmos sobre o dízimo, eu quero também trazer algumas informações aqui sobre dinheiro. Algumas semanas atrás eu trouxe aqui um vídeo sobre como nós podemos ter uma vida financeira saudável. Eu apresentei aqui 7 princípios para termos uma vida financeira saudável. E eu vou deixar esse vídeo aqui no final para que você possa assistir caso você não tenha assistido ainda. Mas eu quero trazer mais algumas informações aqui sobre dinheiro antes de nós entrarmos nessa questão do dízimo. E eu quero trazer essas informações porque quando a gente fala em dízimo, nós estamos falando também em dinheiro. E é impressionante como a Bíblia fala sobre dinheiro, a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre dinheiro. E não é só a Bíblia, Jesus frequentemente falava sobre dinheiro. Olha só, veja só essas informações. A Bíblia se refere mais vezes ao dinheiro do que à oração e fé. Você sabia disso? A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração e fé. E Jesus nos evangelhos falou sobre dinheiro 90 vezes. Você acredita nisso? 90 vezes o Senhor Jesus falou sobre dinheiro. Olha só, dos 107 versículos, outra informação, dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 referem-se a dinheiro. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é aquele texto que está lá em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, onde nós temos ali a ética do reino de Deus apresentada pelo Senhor Jesus. E nesse texto, que tem 107 versículos, 22 se referem a dinheiro, riquezas e assim por diante. Agora, olha só essa informação sobre as parábolas. Das 49 parábolas de Jesus, 24 mencionam dinheiro. Você acredita nisso? Das 49 parábolas de Jesus, 24 mencionam dinheiro. É muita coisa, não é verdade? Então, se a Bíblia dá tanta importância a isso, nós precisamos também dar essa importância, no sentido espiritual, é claro, e nós vamos falar mais sobre isso aqui. Pois bem, o que é o dízimo? O dízimo era um mandamento do Antigo Testamento. Isso é fato, nós precisamos tomar consciência disso. Agora, veja só, o que é o dízimo na prática? O dízimo na prática é a 10ª parte, entregar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que nós ganhamos. Então, isso é o dízimo. Agora, o dízimo era do Antigo Testamento ou o dízimo vale para o Novo Testamento? Algumas pessoas às vezes dizem isso. Não, mas o dízimo era do mandamento do Antigo Testamento, não tem validade para o Novo Testamento. Será? Não há nenhuma recomendação sobre o dízimo no Novo Testamento. Isso é fato. Então, quando as pessoas dizem que o dízimo é do Antigo Testamento, é fato que o dízimo é do Antigo Testamento e é fato que não há nenhuma recomendação sobre o dízimo no Novo Testamento. Porém, a gente tem que entender o seguinte, não há também nenhum mandamento que venha a invalidar o dízimo. Pelo contrário, olha só o que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ele diz assim, falando para os líderes religiosos da sua época: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus está dizendo aqui que os escribas e fariseus, eles davam dízimo de tudo.
E Jesus chama eles de hipócritas porque eles muitas vezes se baseavam nisso para querer justificar a sua conduta, né, ilibada diante de Deus e diante dos homens. E eles davam o dízimo, então, da hortelã, do endro, do cominho e desprezavam os preceitos mais importantes da lei. Quais eram os preceitos mais importantes da lei? Jesus diz: a justiça, a misericórdia e a fé. E aí Jesus completa dizendo o seguinte: mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês deveriam dar o dízimo e a oferta, mas também deveriam exercer a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, vocês deveriam fazer isso, ser justos, misericordiosos e terem fé, viver uma vida de fé, sem omitir o dízimo. Então Jesus aqui, de forma alguma, ele vem a invalidar o dízimo. Pelo contrário, ele reforça que nós temos que dar o dízimo, mas também não podemos esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Então, o Novo Testamento, ele não traz uma, digamos assim, uma reprimenda ou vem invalidar o dízimo, digamos assim. Ele não faz isso, mas também o Novo Testamento amplia esse conceito. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos para o Mateus capítulo 5, 6 e 7, que eu acabei de falar aqui, que é o Sermão do Monte, ali Jesus ele amplia a lei do Antigo Testamento. Então, por exemplo, a lei do Antigo Testamento diz que o indivíduo não deveria matar. Jesus diz: quem se irar contra o seu irmão já pode estar cometendo um pecado. Então, vai muito além de querer matar alguém. Basta se irar contra o seu irmão. Então, Jesus aqui aprofunda o conceito do Antigo Testamento. Na questão do adultério, por exemplo, Jesus diz que, aliás, o Antigo Testamento diz que não deve adulterar. E Jesus diz: quem olha para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, o que Jesus está fazendo aqui em relação a esses mandamentos do Antigo Testamento? Jesus está aprofundando, ele está trazendo para dentro de nós aquilo que é uma avaliação, e está nos convidando a fazer uma avaliação interna daquilo que está dentro de nós. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Né? Porque o Antigo Testamento ele abordava as questões externas da obediência à lei e aos mandamentos. E Jesus, então, quando ele apresenta a sua ética do reino, ali, Mateus 5, 6 e 7, ele está, então, falando sobre a motivação do nosso coração. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Tá, mas o que isso tem a ver com o dízimo? Simples. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que dar 10% de tudo aquilo que elas ganhavam. Agora, no Novo Testamento, Jesus é o dono de tudo. Ele convida a gente a entregar toda a nossa vida a Ele. Não somente 10%, Ele convida a gente a entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida nós devemos entregar ao Senhor. Então, esse conceito da contribuição, ele é ampliado ainda mais no Novo Testamento. Agora, por que eu digo isso? Porque também nós vemos ali, quando Paulo fala sobre ajudar os pobres da Judéia, nós vemos ali o princípio da generosidade sendo posta em prática. O princípio da generosidade no Novo Testamento é descrito basicamente ali em 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Então, ali nós temos o quê? Nós temos os crentes levantando uma oferta para os crentes da Judéia que estavam passando por necessidade. Agora, você pode dizer assim: mas era uma oferta. De fato era uma oferta. O que isso significa para nós? Eu tenho uma convicção a respeito disso. Se você quer chamar o dízimo de oferta, você quer chamar a oferta de dízimo, não há problema. O Antigo Testamento também faz isso. Quando Deus lá em Números ordena que os levitas, quando recebessem o dízimo, eles deveriam dar o dízimo dos dízimos para o sacerdote. E quando ele fala sobre isso, ele diz que isso seria uma oferta. Então, se você diz: o dízimo é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento é oferta, não importa. Se você quer dar o nome de dízimo, se você quer dar o nome de oferta, o que importa é a sua generosidade, é você contribuir para o reino de Deus, atender às necessidades das pessoas, ser generoso na sua contribuição. E aqui eu tenho uma convicção. Qual é a convicção? De que o dízimo no Antigo Testamento ele estabelece um padrão mínimo para nós.
Nós temos que contribuir com as nossas ofertas no contexto da igreja local com no mínimo 10%. Então, se você acha que o dízimo é coisa do Antigo Testamento e que no Novo Testamento a gente deve dar ofertas, no contexto da igreja a gente deve dar ofertas, leve isso em consideração. O mínimo que você deve dar de oferta é 10%. E se você quiser dar 15%, 20%, 30%, você pode dar, né? Você já ouviu aquela história do dono da Colgate? O dono da Colgate era um jovem que vivia nos Estados Unidos e ele foi tentar ganhar vida e tudo mais, e ele conseguiu um emprego numa fábrica de sabão. E ele fez um voto com Deus. Ele disse para Deus: ó Deus, se o Senhor me abençoar que eu vou dar o dízimo de tudo para o Senhor. E Deus abençoou ele e começou a dar o dízimo. E aí ele disse: Senhor, eu quero passar a dar 20% daquilo que o Senhor me der. E ele começou a fazer isso. Ele passou a dar 20% daquilo que o Senhor estava dando para ele. E aí assim ele foi aumentando. 20, depois 30. Chegou um momento que o proprietário da empresa de sabão, dessa fábrica de sabão que ele trabalhava, viu que ele estava prosperando, que ele estava crescendo como empregado da empresa e ofereceu sociedade para ele. E ele então passou a ser sócio da empresa. E aí ele começou a aumentar a contribuição dele para o Senhor na obra. No seu dízimo, ele passou a dar 40%, passou a dar 50%, e aí depois o patrão dele, que agora era o sócio dele, vendeu a parte dele para ele. Ele se tornou o único dono da empresa. E assim ele foi dando 60%, 70% de dízimo para tudo aquilo que ele ganhava. Meu irmão e minha irmã, sabe o que aconteceu? Ele se tornou o grande fabricante dos produtos Colgate no mundo. E é a Colgate que a gente conhece hoje, a pasta de dente, né? Ele se tornou um dos maiores fabricantes de pasta de dente, de produtos de higiene do mundo. E sabe como ele terminou a vida dele? Terminou a vida dele dando 90% de tudo que ele ganhava como dízimo ou oferta. Dê o nome que você quiser dar para isso. Ele entregava 90% para o Senhor de tudo aquilo que ele ganhava. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou uma pessoa extremamente rica. O Senhor abençoou ele, o Senhor foi fiel a ele. E meu irmão e minha irmã, por que Deus abençoou ele? Porque ele simplesmente dava o dízimo? Não, porque ele tinha um coração generoso. Ele queria participar do sustento da obra de Deus. E essa deve ser a nossa atitude. Esse princípio da generosidade deve estar firme na nossa vida. Agora, antes de nós terminarmos aqui, eu quero só alertar você para dois tipos de cuidado que nós devemos ter. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a exploração, que é fruto da ganância e da ambição. Em 1 Timóteo 6, 6 a 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós temos que ter cuidado com isso. Existem muitas pessoas ambiciosas, pessoas inescrupulosas, pessoas gananciosas, até mesmo na liderança das igrejas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes existem líderes de igrejas que estão mais interessados no seu dinheiro do que na sua pessoa. Então veja bem que igreja você está congregando, veja bem que igreja você está participando, porque é muito importante que você entenda que você está ali servindo o Senhor e você vai servir o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas também. E é importante que você creia e entenda que essa igreja é uma igreja idônea, que está focado realmente em primeiro lugar nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. O segundo cuidado, que aí o primeiro cuidado diz respeito à igreja que você está. O segundo cuidado diz respeito a você mesmo. O cuidado com a avareza, que é uma forma de idolatria. O apóstolo Paulo diz isso em Colossenses 3,15. Ele diz que a avareza é idolatria. O indivíduo avarento, que não quer ajudar em nada, não quer contribuir em nada, só quer guardar dinheiro, isso é idolatria. O dinheiro se torna um ídolo na sua vida. E o Senhor Jesus diz em Mateus 6,24 que nós não podemos servir a dois senhores. Nós vamos servir a Deus ou vamos servir às riquezas. Então, o dízimo tem esse fundamento, esse princípio bíblico, que envolve o nosso coração e envolve a obra de Deus.
Então, meu irmão e minha irmã, nós temos sim que contribuir, é correto sim contribuir no contexto da igreja local. Agora, veja bem onde você está congregando e onde você está contribuindo. Se há idoneidade, se há transparência nessa igreja em relação às ofertas, os dízimos que são recolhidos. Eu venho de contexto de uma igreja onde a gente costuma apresentar o relatório financeiro. Apresenta o relatório financeiro periodicamente, relatando tudo que entrou e tudo que saiu, e como saiu, para onde saiu esse dinheiro. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso, ao local onde nós estamos congregando. E é importante estarmos atentos também ao nosso coração, que não haja avareza no nosso coração, porque isso é idolatria. E como Jesus disse, não podemos servir a dois senhores, ou vamos servir a Deus ou vamos servir ao dinheiro. E tem muita gente dentro do contexto da igreja servindo ao dinheiro. Isso não é verdade? Nós temos visto isso muito no contexto das igrejas evangélicas. Então, nós temos que ter esses dois cuidados. Agora, veja bem, para que serve o dízimo? O dízimo serve como uma demonstração da sua parte de que tudo pertence a Deus, de que você reconhece que tudo que você tem vem de Deus. E também ele serve para a expansão do reino de Deus na face da terra. Quando você contribui com o seu dízimo, com a sua oferta no contexto da igreja local, essa igreja vai crescer, vai se expandir, vai poder pagar suas contas, vai poder sustentar obreiros, missionários, vai poder produzir material de evangelização, e todas essas coisas são feitas através do seu dízimo, da sua oferta. A luz que você tem aí disponível para você quando você entra no culto, o ar-condicionado, muitas igrejas têm ar-condicionado, né? Isso é bênção também. Para poder pagar essa energia do ar-condicionado, como que se paga isso? Através dos dízimos e das ofertas. Então é muito importante nós sermos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, porque isso vai ajudar na expansão do reino de Deus e vai permitir também que nós venhamos diante de Deus a reconhecer que Ele é o dono de tudo o que nós temos, toda a nossa vida. Quando nós entregamos 10% ao Senhor, 20%, seja quanto você dê ao Senhor, quando nós damos essa quantia, nós não estamos dando 10%, nós estamos ficando com 90% para nós, porque tudo pertence ao Senhor, tudo vem do Senhor, a nossa vida toda é do Senhor. Se você entregou a sua vida a Jesus, toda a sua vida é de Jesus, você é um servo do Senhor, então tudo que nós temos é do Senhor e é para o Senhor. Então nós temos que ter consciência disso. Para terminar, então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma frase, né? Uma frase que diz o seguinte: a contribuição na igreja deve ser uma entrega voluntária, por amor e com alegria, de uma parte de tudo que Deus nos dá, como expressão da nossa gratidão e fé a Ele. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que isso seja uma realidade na sua vida. Antes de nós terminarmos aqui, eu quero convidar você, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like caso você tenha gostado desse vídeo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com os seus familiares. Lembre-se, quando nós damos o dízimo, nós damos a nossa oferta, Deus vai nos abençoar. Mas nós também não podemos fazer barganha com Deus. Nós não podemos dar o dízimo e a oferta só para que Deus nos abençoe. Não, nós temos que desprender o nosso coração, nós temos que estar com o coração desprendido diante de Deus. E quando nós entregamos o nosso dízimo com um coração generoso, Deus vai nos abençoar, porque Ele sabe que o nosso foco não está ali no nosso dinheiro. Meu irmão e minha irmã, Deus precisa do seu dinheiro para fazer com que a sua obra avance pelo mundo? Não precisa, mas Ele quer te usar. Ele quer usar os teus recursos para isso, não é verdade? No Antigo Testamento, o Senhor pedia que o povo de Israel trouxesse sacrifícios de animais no templo e no tabernáculo. Deus precisava desses sacrifícios? Não, mas trazer o sacrifício era uma demonstração de fé e de confiança no Senhor. Então, e aqueles sacrifícios, aquela carne daqueles animais, era usada para alimentar os levitas, os sacerdotes. Então, eu quero dizer para você, Deus precisa do seu dinheiro? Não, Deus pode fazer com que a obra dele avance, porque a palavra de Deus diz que ele é o dono do ouro e da prata. E você, com certeza, ao trazer o seu dízimo, você vai estar reconhecendo isso, que é o Senhor quem controla tudo. E aí Deus vai usar os recursos que você
trouxer, que você contribuir ali no seu contexto da sua igreja local, Deus vai usar isso para a expansão do reino de Deus, do reino dele, através da sua igreja. Então veja só, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós. Então é correto dar o dízimo no contexto da igreja? Sim, é corretíssimo. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque certamente Ele vai te abençoar. Mas faça isso com um coração generoso. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.